O profissional de educação física, ele tem que ser criativo, ele tem que ter criatividade? Olá pessoal, aqui é o Kleber Maffei da Elite Training e estou aqui hoje para bater um papo com vocês rapidinho assim, mas sobre um tema que é importante na nossa atuação profissional e é um tema que eu percebo que muitas vezes é alvo de muita discussão, tá? Que é o profissional de educação física, ele tem que ser criativo, ele tem que ter criatividade? Então vamos lá. Na verdade, todos nós devemos exercer a nossa criatividade, devemos desenvolver a nossa criatividade. Mas tão importante quanto aplicar a criatividade é a gente ter a clareza do que é realmente a criatividade e como ela pode ser aplicada no nosso contexto profissional. Tá? Então, para explicar a criatividade, na verdade eu vou falar sobre três coisas que se conectam, que tem uma relação muito íntima entre si, que vai ficar mais claro a gente entender como utilizar ou não a criatividade, tá? Então, a primeira coisa que eu queria explicar é sobre imaginação. O que é a imaginação? A imaginação é quando a gente realmente imagina coisas na nossa mente que não tem compromisso com a realidade, né? Então, a imaginação é, sei lá, você imagina um animal de uma cor que não existe, ou uma figura que, enfim, que você não conheça. Enfim, imaginação não tem compromisso com a realidade, ela fica só no campo abstrato, tá? Embora ela não tenha esse compromisso com a realidade, não quer dizer que ela não tenha importância, porque é através da imaginação que a gente consegue desenvolver a criatividade. E o que é a criatividade? A criatividade é quando a gente utiliza a imaginação para encontrar a solução para um problema. Olha que interessante. Então, entender e explorar a imaginação, quando a gente direciona essa imaginação para solucionar um problema, isso se transforma em criatividade, tá? Porém, a criatividade, ela ainda não acontece ou ela ainda não tem um compromisso com a realidade. Ela também permanece no campo abstrato, mas já começa a ter um direcionamento, uma utilidade um pouco maior. Então, o que é interessante para nós, né, através da criatividade? É o que nós chamamos de inovação. O que é a inovação? É quando você utiliza essa criatividade, lembrando que a criatividade é você utilizar a imaginação para solucionar um problema, e aí você aplica isso na realidade. Então, quando você traz a solução criativa que você encontrou e aplica na realidade, isso se torna a inovação. Então percebam que imaginação, criatividade e inovação são três fases, vamos dizer assim, da mesma coisa. Uma complementa a outra, tá? Então, respondendo à pergunta inicial, se um profissional de educação física deve ser criativo ou não, na verdade, o que a gente pode concluir é que um profissional de educação física, ele deve ser sempre inovador, ou seja, ele deve utilizar a sua imaginação, transformá-la em criatividade para solucionar os problemas que se apresentam dentro da sua rotina de trabalho e ter o comprometimento, ter a disposição, a coragem de levar essa solução criativa para a prática, transformando assim em uma inovação, tá? Na prática, isso não quer dizer que a gente tem que ficar inventando exercícios novos, inventando novas formas de utilizar os equipamentos ou aparelhos. Não é essa a questão da inovação ou da criatividade. A questão da criatividade e inovação, ela diz respeito àquelas circunstâncias onde você sabe o que quer trabalhar, porém nem sempre tem as condições necessárias para fazer a aplicação daquele conhecimento. Aí sim é interessante você recorrer à criatividade, né, utilizando o seu conhecimento para poder encontrar aí uma forma criativa de solucionar aquele problema que você está enfrentando naquele momento, caracterizando, como eu disse, uma inovação. Então, de fato, todo profissional de educação física, ele deve sim ter um espírito inovador, ou seja, estar pronto, disposto para poder encarar todos os desafios e dificuldades, né, que a sua rotina possa lhe apresentar de uma forma criativa, mas, acima de tudo, inovadora, ou seja, levando a solução criativa para uma realização prática. Tá bom? Bom, pessoal, esse é o tema de hoje. Eu espero que ele possa contribuir na atuação de vocês no dia a dia e que vocês sintam-se cada vez mais criativos,
mas acima de tudo, inovadores para poder resolver os problemas que vocês enfrentarão aí no dia a dia de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima.